Então vamos lá, galera, sétimo ano, aula de geografia de hoje. Aula de geografia hoje a gente vai falar sobre o território brasileiro, né? A gente vai compreender a questão territorial do nosso território, né? Então, na aula de hoje a gente vai observar a formação territorial do Brasil, né? Ou seja, território imenso, né? Território brasileiro é, considerado, né? Devido ao seu tamanho, né, as suas características, né, continentais, né? Então, o Brasil nem sempre, né, teve a configuração territorial que atualmente observamos, né? Ou seja, no passado, os limites, né, que separavam o território brasileiro dos territórios vizinhos, né, era bem diferente, né, do que nós observamos hoje, né? Ou seja, houve muitas mudanças, né? Para entendermos como o território brasileiro chegou à configuração atual, precisamos, né, estudar o seu processo, né, de ocupação, povoamento, né, ao longo dos séculos, né, que se iniciou, né, por volta de 1500, né, com a chegada dos primeiros portugueses. As terras que hoje, né, fazem parte do território brasileiro eram, né, habitadas, né, por povos indígenas, né, culturas muito diversas, né, que falavam línguas, né, diferentes, né, e não tinham costumes, né, e tradições variados, né, ou seja, esses povos, né, estavam espalhados, né, por todo o território, né, e em geral viviam basicamente, né, da pesca, da caça, né, e além de que cultivavam, né, pequenas lavouras, né, ou seja, aqui, né, a gente observa aqui nesse mapa a provável distribuição dos povos indígenas, né, no Brasil, aqui por volta do ano de 1500, né, ou seja, que a gente observa as características, né, desse mapa, a gente vai mais ou menos ter uma compreensão como era que, onde esses povos indígenas eles estavam, né, que hoje a gente encontra poucos, né, essa cultura indígena no Brasil, né. Então, os índios, né, ou seja, a questão, os indígenas, né, são todos iguais? Será que são todos iguais, os índios, né? Então, para obter essa resposta, nós vamos ver, né, como se trata, né, desse assunto, né? A gente vai fazer uma compreensão, vamos compreender, né? Ou seja, algumas vezes nos referimos aos povos indígenas, né, genericamente como índios, né? Porque quando falamos índios, né, estamos nos referindo, né, a grupos que se reconhecem, né, como semelhantes em alguns contextos, né? E, apesar das semelhanças que podemos notar entre vários povos indígenas, quando eles se comparam entre si, reconhecem suas diferenças, né? Pois prestam atenção nas particularidades de cada grupo, né, existente. Então, cada povo indígena, né, possui sua tradição, né, culturas próprias, isto é, tem uma história particular, além de possuir, né, práticas e conhecimentos únicos, né? E por isso, né, que não podemos dizer que existe, né, uma única cultura indígena, né? Cada comunidade, né, tem o seu modo de ser, né? Existe, né, portanto, muitas culturas indígenas, né, que a gente pode observando, né, a gente vai compreender melhor, né? Aqui nessa, por exemplo, aqui nessa imagem, né, de uma criança, né? Aqui ela vai estar colocando, né, a cultura indígena da aldeia, né, do grupo dela, né? E a gente observando aqui alguns objetos, né, indígenas, né, objeto do povo indígena Guarani, né, ou seja, o objeto do povo indígena Marajoara, né? E a gente observou outro objeto do povo indígena Carajá. Então, a gente observa aqui três grupos, né? A gente vai observar que cada grupo deles vai ter a sua cultura, né? Ou seja, elementos, né, diferentes, que vão caracterizar a ssua forma cultural. E o povoamento do território nacional, né, como a gente pode observar, ele vai se deu, né, no processo, né, do povoamento do território brasileiro por povos não indígena, né? Teve início no litoral, sobretudo, né, com a exploração do pau-brasil. A árvore abundante, né, ao longo do litoral, sua madeira tornou-se, né, muito valorizada, né, no mercado europeu daquela época. Desta maneira, se podia extrair um pigmento, né, vermelho, escuro, utilizado, né, para tingimento de tecidos, né, com intenso ritmo de exploração para o Brasil se esgotou rapidamente, e essa atividade entrou em decadência. Então, a gente observa aqui que o início do povoamento do Brasil ele vai se dar pelo esse processo de exploração, né, do pau-brasil, que logo vem dar o nome de Brasil, né? E mais o povoamento mais efetivo ocorreu ainda no século XVI, né, com o plantio da cana-de-açúcar, em grandes fazendas, né, de engenho.
o desenvolvimento da economia açucareira, né, levou ao surgimento das primeiras vilas, né, como Olinda, Salvador e São Vicente, né, como a gente vai observar aqui nesse mapa, né, ou seja, aqui nesse mapa nós vamos observar a divisão do território brasileiro no século XVI, né, ou seja, a gente pode observar que o mapa brasileiro, que o mapa do Brasil vai ser dividido ao meio, né, que a gente denomina, né, como Tratado, né, de Tordesilhas, né, que foi um tratado assinado em 1494 entre os reis de Portugal e da Espanha, né, que estabelecia, né, um meridiano, né, para dividir as posses territoriais, né, portuguesas e espanholas, né, no continente americano, né, e aqui a gente observa essa linha que foi traçada, né, bem no meio do território brasileiro, que era a divisão territorial da época, né, que foi um acordo entre os dois reis de Portugal e Espanha, né, para poder explorar essas terras. E a gente observando que o mercantilismo, né, brasileiro, né, nesse período, né, ou seja, na economia mundial, né, a colonização portuguesa ocorrida nas terras, né, que passaram, né, a se compor o território do Brasil, teve início, né, no século XV, quando, né, o sistema econômico político capitalista adotado, né, em parte da Europa, né, vivia sua fase denominada de mercantilismo, ou seja, a primeira parte do capitalismo, né, na Europa era denominado de mercantilismo. Embora, né, cada reino europeu tivesse suas particularidades, o mercantilismo, né, apresentou características comuns. Entre elas, né, se destacavam, né, as intensas relações comerciais entre as metrópoles, né, que buscava a acumulação de riquezas, né, ou seja, a exploração vinha, ou seja, em outras regiões, né, em busca de riqueza, né, de explorar os recursos de outras regiões. Foi durante o período do mercantilismo, né, que muitas nações europeias passaram a colonizar terras, né, localizadas em outros continentes, como ocorreu na América, né, ou seja, o Brasil foi uma dessas colônias, né, que até 1822, né, fez parte do domínio de Portugal. Então, o Brasil, até 1822, era dominado, ou seja, era colônia de Portugal. No século XVII, né, o povoamento avançou em direção ao interior do território, sobretudo, né, no semiárido nordestino, né, com a expansão da pecuária, né, bovina, que é a questão da criação de gado. Na região era levado até os engenhos, né, de açúcar, onde servia, né, ao trabalho e ao consumo, né, da população. E nessa mesma época, né, também teve o início, né, do povoamento da Amazônia, né, com a exploração das chamadas drogas, né, do sertão, né, como a gente observa aí no mapa, né, que essas drogas do sertão eram produtos, né, ou seja, da floresta amazônica, como o guaraná, urucu, né, o cacau, a castanha do Pará, ervas e plantas medicinais, né, ou seja, muito apreciada e valorizada no mercado europeu da época. Então, essas ervas medicinais eles denominavam, né, ou seja, como droga do sertão, né, ou seja, que foi quando essa região da Amazônia, né, começou a ser povoada, né, e se a gente observa, né, que esse povoamento dessa região, ele vai, ou seja, os portugueses eles vão tipo romper, né, o Tratado de Tordesilhas, né, para poder, né, fazer essa exploração dessa região. E durante o século XVIII, né, o povoamento do território português, a atividade pecuária se expande, né, ainda mais pelo interior e também pelo sul, né, do território. Nessa mesma época, né, a descoberta, né, de minas, né, de ouro e diamante, né, impulsiona, né, o povoamento em direção à região das Minas Gerais, né, a área dos atuais estados, né, de Goiás e Mato Grosso, né, ou seja, região com muito riquezas minerais, né. Com isso, a ocupação portuguesa do território ultrapassa o limite, né, estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas, né, como a gente vai observar aqui no mapa. Ou seja, quando a gente observa, aí a gente vai ter um entendimento, né, que devido a essas questões de exploração, riquezas descobertas nessas outras áreas, nessas outras direções, a partir do século XVIII, que faz com que Portugal rompa, né, com esse tratado e passa a explorar essas riquezas dessas outras áreas que eram, né, ou seja, pertencentes de acordo com o acordo, né, à Espanha, né. E com isso, né, a gente vai ver que a organização do território brasileiro, por sua vez,
vem passando, né, por várias modificações. Em primeiro lugar, em razão da intensa industrialização e urbanização iniciada no país ao longo dos séculos passados, e, em segundo lugar, por causa do processo, né, de ocupação do território, né, que continua ocorrendo. Nas últimas décadas, por exemplo, extensas áreas, né, de vegetação natural do país vem sendo, né, substituída, né, pelo cultivo de monoculturas, né, como a soja, né, lavouras e pastagem. Então, a gente vê que a organização do território nacional ele passa por grandes modificações, né, ao longo desse período, né? E o mapa, ele aqui vai mostrar, né, essa questão, né, do território brasileiro em que se encontra organizado atualmente, né? Ou seja, nós vamos observar que a ocupação da organização do território brasileiro na atualidade, né? Hoje, nós vamos observar que o nosso território ele vai ser dividido por regiões, né? Ou seja, são 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sul, região sudeste, né? São as regiões que estão colocadas, né? E além dos estados, né? Que estão, né? São 26 mais distritos federais, né? Então, aqui, a divisão atual, né, do nosso território. E a população indígena, né, como a gente falou lá no início, né, como é que está essa população indígena? E neste processo de formação do território brasileiro, né, o processo iniciado em 1500 resultou, né, em um genocídio, né, praticado, né, contra os povos indígenas, né, que aqui viviam, né, ou seja, grande parte desse povo, né, ele não tinha contato, né, e acabou, né, muito desse povo indígena sendo morrendo. De acordo com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, né, estima-se que havia de 2 a 5 milhões de indígenas, né, na época em que os portugueses chegaram a esse território, né, hoje forma o Brasil, né. Ou seja, grande parte desses povos foi, né, dizimado, né, pelas doenças trazidas pelos europeus, pela escravidão e também, né, por guerras e conflitos, né, travados com os colonizadores, né, ocasionando uma significativa redução da população indígena, né? E como vamos conhecer um pouco mais, né, sobre essa população indígena, hoje no Brasil, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, produzido pelo IBGE, né? Então, a gente vai observar aqui mais ou menos as divisões, né? Então, a gente observa aqui, como a gente falou, né, genocídio, né, a destruição parcial ou total, né, da população, povos, né, grupos, né, étnicos, religiosos, né? E aqui nesse mapa a gente vai ver como é que está a distribuição hoje, né? Ou seja, a distribuição da população indígena 2010, né? Ou seja, vamos observar aí, residente, né, em terras indígenas, né? Nesse primeiro gráfico, 58%, e 42%, né, fora de terras indígenas, ou seja, não estão nas terras indígenas. População indígena rural e urbana em 2010, né? Vamos observar residência na área rural, 64%, né? E residência na área urbana, 36%, ou seja, uma grande parte ainda, né, da população indígena vive, né, em áreas rurais. E a população indígena, né, por região, né? Nós observamos, né, o norte, né? As regiões ali norte do Brasil, as regiões ali da região amazônica, né? São 38%, né, da população. Nordeste, 26%, Centro-Oeste, 16%, Sudeste, 11%, né, e Sul, 9%. Ou seja, essa é a distribuição da população indígena, né, no território brasileiro, nas 5 regiões. Então, nós observamos que a região Norte e a região Nordeste são onde concentra, né, o maior número, né, de povos indígenas, né, mas a gente observa que grande parte, ainda tem muitos povos indígenas, né, que estão em locais de terras que ainda não foram, né, demarcadas, né, ou seja, como a gente observa aí no primeiro gráfico, 42% dos povos indígenas, né, ainda residem, né, fora, né, de terras indígenas, ou seja, que essas terras ainda não foram demarcadas pelo governo. E a gente observando aqui também que o contato, né, com a sociedade não indígena, né, influenciou a cultura, né, de alguns grupos indígenas. No entanto, grande parte desses povos, né, preserva suas raízes culturais, né, mantendo relações tradicionais com a natureza e os costumes, né, de seus antepassados, né, de acordo com o parágrafo 1 do artigo 231 da Constituição Federal,
terras indígenas são áreas, né, ocupadas, né, tradicionalmente pelos povos indígenas, né? Ou seja, são sem terras, né? Então, por eles, né, habitados em caráter permanente, ou seja, as utilidades para as suas atividades produtivas, né, imprescindíveis, né, a preservação dos recursos ambientais, necessária ao seu bem-estar, e as necessárias, né, à sua produção física, né, cultural, segundo seus usos e costumes, né, e tradições. E aqui, né, Brasil, Congresso Nacional, Constituição da República, né, Federativa do Brasil, de 1988. Então, aqui as garantias, né, que o povo indígena tem, né. Então, o que nós aqui observando nesse mapa, né, vamos observar que são, ou seja, utilizando os recursos da natureza, né, muitos povos indígenas, né, produzem, né, cestos, esteiras, né, redes e canoas, né, que auxiliam, né, nas atividades do seu dia a dia, né? E nós vamos observar também o modo de vida, né, que é a cultura indígena, né, que são transferidas por meio, né, das atividades diárias e, sobretudo, né, pelos ensinamentos dos indígenas, né, dos mais velhos, das aldeias, ou seja, contam, né, as histórias, ou seja, as tradições, os costumes são repassados para os mais novos, né? Então, gente, galera do 7º ano, essa foi mais uma aula e até a próxima.